Olá pessoal, tudo bem? Nessa segunda aula vamos falar sobre o método de substituição, que é um método muito interessante para a gente encontrar primitivas de funções. E como é que ele vai funcionar? Vocês vão perceber que ele é uma expansão muito natural da técnica que a gente aprende lá no cálculo 1 da regra da cadeia. E como é que a gente pode fazer isso ou visualizar isso? Então, vou definir aqui, olha. Seja f' de x e f' de x, duas funções tais que a derivada de f' de x é igual a f' de x, ok. Suponhamos que g seja uma outra função derivável tal que a imagem de g esteja contida no domínio de f. Podemos considerar a função f bola g, ou seja, f de g de x, né? Isso aqui é a mesma coisa de f bola g, essa notação. Então, quando eu tiver essa situação, pela regra da cadeia, a gente pode pensar o seguinte, olha. Se eu tenho minha função f de g de x, então a derivada desse carinha aqui vai ser quem? A gente aprende lá no cálculo 1 que vai ser a derivada da externa, f' de g de x, vezes a derivada da interna, ou seja, g' de x. E sabendo disso, a gente pode pensar no seguinte, que a função f' de g de x, ela vai ser primitiva de quem? Ela é primitiva da f' composta com g de x vezes o g' de x, tá bom? Então, se isso é verdade, então a gente pode pensar a seguinte coisa, ó, que é a integral de f' de g de x vezes g' de x dx vai ser igual a quem? Vai ser a f' de g de x mais uma constante de integração c, né? E se eu fizer o seguinte, do lugar de g, eu começar a chamar de u, por isso que a gente às vezes chama de mudança de variável, né? U igual ao g de x e automaticamente a derivada de du, já que já é derivável, vai ser g' de x dx, né? Então a gente pode dizer o seguinte, usando essa equação que eu vou chamar de asterixo, né? Pela equação asterixo, a gente teria o seguinte, que é a integral dessa f de g de x, g' de x dx, pode ser reescrita como a integral de um f, que é g de x? É uma u. Quem é, olha, g' de x dx? É o meu du. Ou seja, simplesmente é f de u mais c. Então, por que essa regra é importante? Ela é importante porque nem sempre a gente vai conseguir encontrar nossas primitivas naquela tabela, né? Então, com ela, a gente vai conseguir, em alguns casos, não são todos, e é importante destacar isso, que nas integrações não são todas as funções que a gente consegue encontrar essa primitiva. Mas, com esse método de substituição, a gente ganha um leque relativamente grande de possibilidades. Então, eu quero resolver alguns exercícios para ilustrar essa situação. Vamos lá. Calcule as integrais. Primeiro aqui, né, você tem a integral de uma fração, 2x, ou de uma função racional. 2x dividido por 1 mais x ao quadrado. Então, percebam o seguinte. Aqui, olha, essa parte de baixo aqui, se eu derivar ela, surge exatamente esse carinha de cima, né? E a condição, não sei se vocês lembram, integral de f de g de x vezes g' de x dx, né? Se eu tiver a minha g' de x, a derivada do g' de x, eu consigo
consigo usar a técnica de substituição. Professor, não estou entendendo aí. Como seria isso? Olha, pense comigo. Imagina que você tem uma certa f de x que seja igual a 1 meio, 1 sobre x, pronto. E você tem uma g de x que é igual a 1 mais x ao quadrado. Ok. Então, quem seria f de g de x? Você teria 1 sobre 1 mais x ao quadrado, como aparece na parte de baixo. Quem seria a derivada g' de x? G' de x seria 2x dx, ok? Então, você percebe que você tem a integral. Olha, essa parte de baixo aqui seria o f de g de x vezes uma g' de x dx, que cai perfeitamente nas condições do teorema, não é isso? Então, pronto. Com isso, a gente consegue resolver. Vamos lá, o que é que eu faço? Eu chamo 1 mais x ao quadrado de u. Então, meu du vai ser igual a quem? Vai ser a derivada de 1 é 0, derivada de x ao quadrado vai ser 2x dx. Ok, agora é só substituir, né? Olha, aqui vai ficar quanto? A integral embaixo, eu chamei tudo de u. E quem é 2x dx? É exatamente o du. Isso quer dizer que a gente vai ter, olha, integral de du sobre u. Essa integral é simples, vai ser o ln, deixa eu ajeitar esse l, ln do módulo de u mais uma constante de integração c. E quem é o meu u? Vamos lá, ln do módulo de 1 mais x ao quadrado mais c. Olha, se você quiser terminar aqui, perfeito. Só que preste atenção, 1 mais x ao quadrado sempre é positivo, então não há problema de você dizer que isso aqui é o ln de 1 mais x ao quadrado mais c. Mas preste atenção que isso só é verdade porque 1 mais x ao quadrado ele é sempre positivo, né? Se você tivesse, por exemplo, algo assim, você teria que deixar entre módulos, tá bom? Então, isso aqui é positivo. Ok. Desculpa. Como isso é positivo, então a gente pode deixar entre parênteses. Dando continuidade, vamos fazer um outro exercício. Calcula a integral. Essa daqui, essa aqui é bem interessante. Olha, novamente. O segredo da técnica de substituição é você saber escolher quem vai ser o u, né? Então, nesse caso, por exemplo, se eu faço u igual ao cosseno de x, o du vai ser igual a quem? Ao seno, a derivada do cosseno é menos seno, né? Então, seno de x dx. Aí, se você tomasse esse caminho, você percebe que ia ficar algo esquisito. Olhe só a confusão. Ia ficar a integral. Enfim, seria algo horrível, né? Então, não é viável você chamar o u do cosseno. Mas se você chamar o u do seno, então, du vai ser seno de x, desculpa. Então, du vai ser quem? Vai ser derivada do seno é cosseno de x dx. Pronto, olha as coisas melhorando. Você vai ter integral. Olha, cosseno de x dx já está aqui bem direitinho, bem separado, né? E quem é o seno de x? O seno de x vai ser u. Então, você vai ter u ao quadrado du, né? Isso aqui, você sabe que o seno ao quadrado de x é a mesma coisa do seno de x elevado ao quadrado, não é isso? Então, como esse carinha aqui foi u, então fica u ao quadrado. Agora ficou muito simples, porque virou uma potência, né? Essa integral vai ser quem? U elevado a 3 dividido por 3, mais uma constante de integração c. Lembrem-se que sempre que a gente faz uma mudança de variável, a gente vai ter que voltar para a variável inicial. Então, isso aqui vai ser quem? Quem é o u? O u é o seno de x, então vai ter seno ao cubo de x dividido por 3, mais uma constante de integração c. Tá bom? Vamos para um outro exercício. Bom, nesse próximo, antes de qualquer coisa, eu queria que você parasse o vídeo e tentasse resolver agora. Parou? Conseguiu resolver? Então vamos lá agora. Olha, é muito simples. Chamo o u do x mais 7. Então, o du vai ser quem? Vai ser simplesmente o dx. Então, essa integral, olha, vai ficar o seno de quem é x mais 7? Vai ser u. Quem é o dx? É exatamente o du. Então, olha, ficou muito simples, porque a integral do seno de u
du vai ser menos cosseno de u mais uma constante de integração c. Aí eu preciso voltar o u para a variável anterior, né? Então, isso aqui vai ser menos o cosseno de x mais 7 mais uma constante de integração c. Ok? Resolvido. A gente está perto de terminar, mas tem casos bem interessantes que você vai precisar fazer algumas manipulações. Por exemplo, essa. A integral da tangente de x dx. Lembre-se que a tangente é a mesma coisa do... Olha, deixa eu anotar aqui. Tangente de x é a mesma coisa do seno de x sobre o cosseno de x. Se isso é verdade, então eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer o seno de x dividido pelo cosseno de x dx. Então, novamente eu vou ter que ter uma estratégia interessante para ver quem é meu u, ou seja, quem é a variável que eu tenho que substituir. Então aqui, olha, se eu fizer u igual ao cosseno de x, o meu du vai ser quanto? Meu du vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno. Então vai ser menos seno de x dx. Olha, ele surge quase que perfeitamente aqui em cima. Só que teve uma coisa, você olha aí e vê que não tem esse menos. Então, o que a gente pode fazer? Olha, a gente poderia fazer assim. Isso aqui é a mesma coisa da integral de menos seno de x dx dividido por cosseno de x. Professor, não entendi. Eu multipliquei por menos 1 e menos 1. E dessa forma, menos com menos é mais, né? Então, você tem a mesma equação. Ok, agora vai. Né? Então, vai ficar menos a integral. Esse carinha em cima todinho foi exatamente o meu du. E esse carinha de baixo foi o meu u. Então, olha como ficou legal. Ficou menos, a integral desse daí vai ser menos ln do módulo de u, mais uma constante de integração c. Terminou? Não. Eu preciso voltar a minha variável anterior. Então, vai ficar menos o ln do módulo, quem é u, cosseno de x, mais uma constante de integração c. Tá bom? Ok. Terminada a questão. Tem esse caso que é bem simples também, né? Que você, por exemplo, se você fosse resolver manualmente sem nenhuma técnica, daria um horror aí, seria um polinômio horroroso, né? Então você pode simplesmente fazer, olha, u igual a 3x menos 5, então o du vai ser quem? O du vai ser 3 dx, né? A derivada de 3x menos 5 vai ser exatamente 3. A gente coloca 3 dx. Ok. Só que tem um problema. Se você observar essa integral dx sobre 3x menos 5 elevado a 8. Não tem esse 3 aqui. Né? Você só tem dx. O 3 está embaixo. Como é que você pode fazer para que ele surja? Olha, uma estratégia interessante é multiplica e divide por 3. Né? Ao fazer isso, eu posso entrar com esse 3 aqui para dentro. Que horrível, entrar para dentro. Não, ele pode entrar na integral, né? Então fica desse jeito, sem perder nada, né? Então agora sim, eu tenho 1/3 da integral. Quem é 3 dx vai ser du. E aqui embaixo vai ficar u elevado a 8, não é isso? Então eu vou ter 1/3. Eu vou só reorganizar isso aqui, vai ficar integral de u elevado a menos 8 du. Né? Então vai ficar 1/3. E essa integral vai ser u elevado a menos 7 dividido por menos 7. Ok? Eu posso, mais uma constante de integração c, né? Eu posso reorganizar esses termos e vai ficar assim, olha. 1 sobre, ou eu posso fazer assim, menos 1 sobre 21 dividido por u elevado a 7. Pronto. Mais uma constante de integração c. Tá faltando alguma coisa? Tá. Tá faltando a gente voltar para a variável x, né? Então, vai ficar menos 1 sobre 21 vezes 3x menos 5 mais uma constante de integração c. Tá bom? E é isso. Bom, só para finalizar, eu tenho um caso bem interessante e ele é bacana de se explorar. Por quê? Porque nem sempre elas vão sair de imediato. Às vezes você vai precisar fazer uma ou outra manipulação. E esse exercício é um exemplo disso.
A primeira técnica que a gente precisaria usar nesse caso seria de completar quadrados, né? Então, olha, por exemplo, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Eu pego esse termo aqui e tento pensar num quadrado que surgiria o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí quando eu olho para esse 6, eu percebo que ele está como 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então, olha, posso fazer assim. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo. Aí o problema é que faltaria o quadrado do segundo. Quem seria o quadrado do segundo? Nesse caso seria o quadrado de 3, né? 3 ao quadrado. Só que na questão não tem esse 3 ao quadrado. O que eu posso fazer? Substituo menos 3 ao quadrado. Aí eu continuo. Mais 13. Então, ao fazer isso, eu não alterei praticamente nada na estrutura da minha equação. Eu só fiz uma pequena modificação. Então, eu tenho assim, integral de dx. Aí aqui, olha, isso aqui é um produto notável, né? Vai ser quem? X mais 3 ao quadrado. Aí agora você ficou com menos 9 mais 13. Dá quanto? Dá mais 4. Ok, então aqui vai ficar integral. Pronto, aqui a gente já tem ele bonitinho. Então o que eu posso fazer agora? Eu posso fazer a minha mudança de variável? Eu faço assim, olha. X mais 3 é igual a U. Ou, melhor, deixa eu mudar a ordem. U é igual a x mais 3. Então, du é igual a dx, não é isso? Exato. Então, eu tenho aqui, olha, que isso aqui vai ser integral de dx dividido por u ao quadrado mais 4. Eita, agora ferrou. Por quê? Na tabela não tinha nenhum... Se você for olhar na tabela do livro, não vai ter nenhuma situação como essa. E o que a gente pode fazer nesse caso? Olha, eu posso manipular minha equação e vamos ver o que vai acontecer. Olha, eu vou evidenciar o 4 aqui embaixo, então você vai ter assim, integral de... Opa, eu estou chamando de dx, mas aqui já é du, né? Desculpem. Du. Então, aqui vai ficar du dividido. Olha, eu evidenciando o 4, fica 4, abre parênteses. Aí aqui, como eu evidenciei, eu vou ter assim, olha, u ao quadrado dividido por 4, mais 1. Ok, fiz uma pequena manipulação, tanto é que se eu aplicar distributivo eu volto para o passo anterior. Só que esse carinha aqui, ele pode ser reescrito da seguinte maneira, olha. Integral de du dividido por 4 vezes, que vai ficar u sobre 2 ao quadrado, mais 1. Né? Então, reorganizando, eu tenho assim, 1 quarto da integral de du sobre u sobre 2 ao quadrado mais 1. Ok, e agora o que eu posso fazer? Aqui eu posso recorrer a uma segunda mudança de variável. Como? Eu chamo u sobre 2 de um certo v. Então, dv, a derivada de v vai ser quem? Vai ser du sobre 2. Ok, novamente eu percebo que não tem du sobre 2. E tem. Eu posso fazer assim, olha, abro em 2 pedaços. Isso aqui vai ficar 2 e 2. Ou simplesmente eu posso pegar aqui e coloco du sobre 2 aqui. Pronto, eu pego emprestado um desses dois aí. Agora vai. Isso daqui eu reescrevo. Não sei se eu vou ter espaço. Deixa eu fazer aqui em cima. Vai ficar, olha, 1/2 da integral de du sobre 2 dividido por u sobre 2 ao quadrado mais 1. Então, a gente tem o quê? A gente tem 1/2 da integral. Quem é du sobre 2? Foi o dv. Dividido por, aqui foi o v, né? V ao quadrado mais 1. Agora sim. Eu tenho uma integral que eu conheço, tenho uma primitiva que eu conheço, que está lá na minha lista de tabela, inclusive foi uma das que eu resolvi. E vai ficar como? Vai ficar, olha, 1/2 do arco cuja tangente é v, mais uma constante de integração c. Só que eu preciso agora voltar para u, né? Vai ficar como? Vai ficar 1/2 do arco cuja tangente, quem é aqui? Aí você teria u sobre 2, não é isso?
O sobre 2 foi o que você chamou de V, mais uma constante de integração C. Só para não confundir, eu vou mudar aqui a cor do lápis. Então, você agora vai precisar de mudar para a minha expressão x. Quem era U? U era x mais 3. Então, você vai ter assim, ó, 1/2 do arco cuja tangente é x mais 3 dividido por 2 mais uma constante de integração C. Então, esse vai ser o resultado da minha integral. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas com prática você vai conseguir chegar lá. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente volta falando sobre integração por partes, tá bom? Um abraço e até logo. Valeu!